Olá, muito boa noite, que alegria, que prazer retornar aqui para juntos darmos sequência a essa série de estudos bíblicos intitulado A Bíblia Ensina. Eu quero desejar a você um excelente programa hoje. Eu espero muito que o poder pentecostal do Espírito Santo atue fortemente no meu e no seu coração através do estudo que teremos hoje. Eu estava agora há pouco ouvindo ali o pastor Alessandro falar Feliz Sábado, então eu vou aproveitar para introduzir dizendo o seguinte: nós adventistas do sétimo dia guardamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Portanto, nós entendemos, baseado na Bíblia, que depois que o sol se põe na sexta-feira, terminou o sexto dia e começa o sétimo dia. Foi por isso que ele disse assim, Feliz Sábado. Então, para nós, de acordo com a Bíblia, nós entendemos que o sábado ele já começou e termina amanhã também no pôr do sol. Só para você ter uma ideia aí, para você então se contextualizar daquilo que ele havia dito. Que prazer então estudarmos a Bíblia a partir de agora. O tema de hoje é o plano da salvação. E eu quero então que você entenda bem esse assunto, porque para mim é um dos principais assuntos da Bíblia. Esse assunto aqui é um assunto que quando você estuda ele e você entende de verdade, pronto, a sua vida nunca mais será a mesma. Então o que nós vamos fazer agora? Eu queria que você entendesse bem essa introdução que eu preparei com carinho para você. Um dia houve uma reunião no céu. 3 pessoas participaram. Quem foram elas? Deus, Jesus, que a Bíblia também chama de Miguel, e o Espírito Santo. Na pauta da reunião, 2 assuntos: a criação do homem e o plano da salvação. Bom, sabendo disto, isto significa que, juntamente com a criação, foi elaborado o plano da salvação. Então, isso significa que a divindade, antes de criar a humanidade, eles já sabiam que o ser humano iria pecar e que o salário do pecado é a morte e que o homem se rebelaria contra Deus. Amigo, o assunto é muito profundo. Dá para entender bem? Dá. Na reunião que a Trindade estava reunida, eles disseram o seguinte: o homem que nós vamos criar, ele vai pecar. E o salário do pecado é a morte. Aí Cristo se levantou e disse: eu pago o preço do salário do pecado. Portanto, a mensagem da cruz já estava no coração de Jesus, mesmo antes da sua morte aqui na terra. Eu queria que você entendesse bem essa pequena introdução. Então, saiu a decisão. E a decisão foi esta. Eu vou agora, então, chamar a sua atenção para o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que está escrito assim, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amigo, que coisa impressionante. Eu quero agora chamar aqui a sua atenção, porque até aqui já deu para você ter uma ideia da profundidade do estudo que nós estamos fazendo hoje. O plano para salvar o homem. Eu vou voltar a repetir aqui algumas frases. Olhe bem, atente bem para essa explicação. Antes da Trindade criar o homem, eles já sabiam que o ser humano iria pecar. Você pode perguntar assim, mas pera lá, pastor. Mas então, por que eles criaram? Acontece o seguinte: Deus, para ser Deus, ele tem 3 características que ninguém mais tem. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Quando Deus decide fazer uma coisa, ninguém pode impedir e ele sabe muito bem o que está fazendo. No caso da criação do homem e do planeta Terra, ele tinha ciência de tudo. Ciência de 100%, porque ele tem todo o poder, ele tem a onisciência, ele tem a onipresença, ele tem a onipotência. Ok? Muito bem. O homem foi criado, de acordo com a Bíblia, a imagem e a semelhança de Deus. Agora, veja bem aqui, eu vou destacar 5 aspectos em que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Primeiro, Deus ele é perfeito e ele criou o homem perfeito. Segundo, Deus ele é santo e ele criou o homem santo. Deus ele é justo e ele criou o homem justo. Deus é glorioso e ele criou o homem glorioso. E finalmente Deus é reto e ele criou o homem reto. Nesses 5 aspectos, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Agora,
o homem, dessa maneira que eu acabei de mencionar para você, ele sai das mãos do Criador, refletindo a sua imagem e a sua semelhança. Eu imagino Adão, por exemplo, o aspecto físico de Adão. Há quem diga que Adão ele tinha cerca de 4,5 metros aproximadamente de altura. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse detalhe que vai enriquecer o nosso estudo de hoje. Tudo em Adão era muito bem distribuído. A Eva alcançava o ombro do Adão. Um santo casal. Eu imagino, perfeito, santo, justo, glorioso e reto. Eu imagino um ser humano desse jeito. Imagine agora ali aquele santo casal. Diz que em Adão tudo era muito bem distribuído. Não tinha excesso. Na linguagem mais jovem, sabe o que significa? Diz que ele era muito sarado. Perfeito, né? O corpo perfeito. E usava 100% da capacidade intelectual. Tinha uma cadência, um QI acima da média. Ainda não tinha a natureza pecaminosa. Ali estava Adão e posteriormente Deus criou a Eva. Colocou-os no jardim do Éden. Ah, meu amigo, vamos continuar lendo mais um pouquinho aqui a palavra de Deus. Veja aqui, por exemplo, o que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29. Diz o sábio Salomão assim, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha a situação do homem agora. Imagine o homem lá perfeito, né, no jardim do Éden, agora numa situação adversa, contrária à vontade de Deus. Vamos então agora pegar e analisar aqui. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, eu vou pedir para você abrir a sua também. Pega aí, sobre em Gênesis capítulo 2, do versículo 15. Eu quero fazer uma análise com você aqui. Os versos 15, 16 e 17, está escrito assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse é o verso 15. Agora eu vou ler o versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. E acrescentou: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas foram as palavras proferidas pelos lábios santos de Deus. Olha aqui, analisa comigo. Deus chamou o homem, colocou no jardim do Éden, deu para ele tudo que ele precisava e disse assim, olha, você pode usufruir de tudo que tem aqui. Agora, aquela árvore ali, que está no meio do jardim, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, meu amigo, minha amiga, Deus não estava falando para uma pessoa que tinha natureza pecaminosa, não. Aqui Deus não está falando para uma pessoa que se esquecia rapidamente, não. Aqui Deus estava conversando com um ser que era perfeito, com um ser que era inteligente, com um ser que era totalmente capaz de entender o que Deus havia lhe falado. Eu posso imaginar Deus explicando mais. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus explicou mais detalhes. Deus contou para Adão, olha, você não pode comer, porque... Aí Deus contou a história, lá no céu eu criei uma multidão de anjos, um se rebelou contra mim, ele se revoltou, ele já enganou uma terça parte dos anjos, e aqui no planeta Terra ele pode chegar a qualquer momento, e ele vai chamar a atenção aqui nessa árvore da ciência do bem e do mal, você não pode comer dela. Deus contou toda a história da origem do mal, Deus explicou para Adão e Eva. Eles tiveram consciência disso. E ainda depois que Deus havia falado, Deus ainda mandou para lá anjos para adverti-lo novamente. Eles tinham consciência plena. E aí então Deus deu para o homem o livre-arbítrio, ele ficou à vontade. E Deus então se ausenta e deixa ali agora o homem cuidando do jardim do Éden, que foi o primeiro emprego de Adão e Eva. Presta atenção. Porque se entender bem essa parte, depois você, no fechamento, você vai entender 100%. Deus saiu, Adão ficou ali, foi cuidar do jardim do Éden. Agora, olha aqui, vamos ler mais um pouquinho aqui. Agora veja aqui Gênesis capítulo 3, olha que coisa impressionante. Gênesis 3, versos de 1 até o 6, rapidamente. Olha o que está escrito aqui, Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, verso 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então aqui você percebe que a mulher, ela tinha ciência plena de que ela não poderia comer do fruto proibido. Aqui ela revela que ela não era inocente. Aqui, de acordo com as palavras da Eva, ela foi avisada, ela tinha ciência. E ela disse isso para a serpente. Agora, o verso 4 já não é a mulher que diz, agora é a serpente que diz. A serpente disse assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui, amigo, eu queria que você entendesse uma coisa. Deus falou assim, ó, no dia em que dela comer, certamente morrerás. A serpente chegou e disse, certamente não morrereis. Então agora fica aqui, ó, são duas palavras antagônicas, contrárias. Deus disse, certamente morrerás. A serpente, certamente não morrereis. Na verdade, aqui, a serpente, ela apresenta, talvez aqui, no Jardim do Éden, a primeira grande mentira de Satanás aparece aqui, na terra, no Jardim do Éden. Certamente não morrereis. Quando Satanás fala, certamente não morrereis, ele está falando muito mais aqui do que você possa imaginar. Vou tentar explicar. Se Deus diz, certamente morrerás, e a serpente diz, certamente não morrereis, a serpente está dizendo que Deus é mentiroso. E a Eva agora já estava bem encantada, porque ela agora começa a ouvir uma voz que ela não conhecia, era a voz da mentira. Amigo, vamos conversar um pouquinho mais aqui? Sabe por quê? Porque hoje, 6.000 anos depois, muitas vozes nós ouvimos durante o dia. Muitas vozes. Eva ali, ela agora, naquela conversa com a serpente, encantada com a serpente diz, certamente não morrereis. E enquanto Eva ponderava, ela pensava naquilo que acabara de ouvir da serpente, diz aí o versículo número 5, eu vou ler contigo aqui o verso 5, diz assim, ó, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Agora o verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, amigo, aqui nós encontramos uma afirmação da serpente que chama a nossa atenção. Vamos conversar mais um pouquinho. Aqui, ó. Satanás, ele é o dono da tese, da ideia de que para você conhecer o mal, você precisa praticar. Deus, ele pensa ao contrário. Para você saber aquilo que é mal, basta conhecer o que é bom, o que é certo. Para você saber o que é errado, basta conhecer o que é certo. Agora, Satanás não pensa assim. A ideia de Satanás é a seguinte, para você saber que aquilo ali é mal, você deve praticar. É isso que ele está dizendo aqui para Eva. Ela diz assim, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então Eva está sendo iludida aí a praticar o mal. Não é assim que ele faz com as pessoas hoje? Não é assim? Aqui, ó, o casal começa a namorar. Aí está lá namorando. Daqui a pouco, planejam lá o adultério, para depois casar. Na linguagem lá da roça, ó, colocando a carroça na frente dos bois. Entende? Olha a ideia. Olha a ideia de Satanás. Aí quando Eva ouviu a possibilidade de que se ela comesse do fruto proibido, ela ficaria igual a Deus. Então, toda encantada, iludida. E você vê aqui o poder persuasivo da serpente. Veja qual foi a decisão que a Eva tomou. Então agora eu vou chamar a atenção para uma outra questão. Eu disse aqui que a nossa vida é feita de decisões. Uma decisão pode mudar o futuro. Então Eva, ela precisava tomar uma decisão. Se iria acreditar verdadeiramente na palavra de Deus, ou agora, claro, na palavra da serpente. Então, Gênesis capítulo 3, verso número 7,
Eu vou ler com você, acompanhe comigo aqui. O verso 7 diz assim, olha. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, olha a decisão dela. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido e ele comeu. Então agora você percebe que Adão, ele entra na história. Porque até então estava a Eva, sozinha, ela ali e a serpente. A serpente, ela ludibriou a mulher. Tá claro? Ok. Agora, vamos conversar aqui pelo seguinte. Você percebe que a mulher agora, quando ela toma uma decisão de comer do fruto proibido, então agora o primeiro ato dela, olha o ato da mulher, o primeiro ato, eu vou usar uma expressão talvez assim, igrejeira, né? Ó, primeiro trabalho missionário da mulher, depois que ela pecou, foi levar o marido dela ao pecado. Você já parou para pensar nisso? Ela agora chega para o marido e ela oferece para o marido. E é claro, Adão não foi comendo assim como parece, não. Ele ponderou, ele pensou, ele analisou, ele tinha ciência, ele sabia o que estava fazendo. Sabe onde é que está a diferença do ato da mulher e o ato do homem, Adão? É que a mulher, ela foi convencida pela serpente. Poder persuasivo da serpente levou a mulher a tomar uma decisão errada. Agora, o Adão não. O Adão já comeu consciente, de forma diferente. É um outro ato. Quando ele come, então agora o pecado é consumado. Agora, aquele casal que até então guardava o seu estado original, a primazia, agora afasta-se de Deus. Satanás agora ele se arma, ele se prepara, porque Satanás ele pensou o seguinte: Deus disse que o homem que peca merece a morte. Levei a mulher ao pecado, levei o homem ao pecado. Então agora ele se armou. Ele pensou assim: se Deus matar o casal, eu vou contar para todo o universo que Deus não é bom, Deus é mau. Como é que um Deus de amor mata? E se Deus não matar? Satanás pensando, se Deus não matar, eu vou dizer que ele é mentiroso, porque o homem pecou, o salário do pecado é a morte, ele não matou. Sabe o que Satanás não sabia? É que Deus tinha guardado um plano que estava lá guardadinho, especial, muito especial. Com isso, meu amigo, minha amiga, quero dizer para você que só Deus sabe todas as coisas. Deus guardou ali, né? Veja, vamos analisar mais um pouquinho aqui comigo. Olha só, vamos lá. Romanos, capítulo 3, agora, o versículo 23, o versículo 10 e o versículo 23. Vamos conferir aqui. Romanos 3, o capítulo, os versículos 10 e o versículo 23. Olha o que está escrito aqui. Confira aí comigo na sua Bíblia. Pega aí sua Bíblia. Olha lá, Romanos 3, versos 10 e o verso 23. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amigo, você vê, Adão aceitou o pecado na carne. Todos os filhos de Adão e Eva, a partir de então, já nasceram com a natureza pecaminosa. É exatamente isso aqui que nós vamos analisar agora. Depois que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, e todos os seus filhos que nasceram, já nasceram com tendência natural para o mal, e aí Paulo, quando escreve aos Romanos, ele deixa bem claro que todos pecaram. Ele fala assim que não há justo nenhum sequer. Ou seja, da espécie humana, todos foram contaminados. O pecado é um vírus que não escapou ninguém. Ninguém. Agora vejamos. Nós temos tendência natural para o mal, não temos tendência natural para o bem. Para fazer o mal, você não precisa se esforçar. Para fazer o bem, sim. Essa é a nossa condição. É a nossa situação. Agora veja. Romanos capítulo 6. Eu vou ler contigo agora o verso número 23. Acompanhe aqui comigo. 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Vou parar aqui, ó. Vou parar o texto aqui.
Aí para você aparece a tela toda, né? Mas eu quero parar aí. Daqui a pouco eu volto a ler a outra parte. Né? O salário do pecado é a morte. Vamos analisar aqui. Então eu vou perguntar para ti, ó, qual é o salário do pecado? Você já sabe, é a morte. Tá bom. Então veja bem, você é pecador? Você peca? Você entende que você é pecador? Você entende que é uma pecadora? Então faz assim, levante a mão aí e diga assim comigo, olha, eu sou um pecador, diga. Disse? Ok? Eu sou um pecador, eu também sou um pecador. Diga de novo, vai. Eu sou um pecador. Ok. Você reconhece isso? Ok, muito bem. Então se você reconhece que você é um pecador, então qual é o salário do pecado? É a morte. Então vou fazer outra pergunta. Você quer receber o salário agora ou depois? Quando é que você quer receber o salário? Ou quer um aumento de salário? Você quer um vale, quer um adiantamento? Você sabe, se existe alguma coisa que nós, seres humanos, merecemos de Deus é a morte. Só que Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Você percebe isso? E o verso 23, eu não li a última parte, eu vou ler agora, volta para cá, olha lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A partir de agora, então, eu mostro para você aqui o plano que Deus elaborou para salvar a humanidade. Veja aqui as consequências do pecado. O homem que era perfeito perdeu a perfeição. O homem que era santo perdeu a santidade. O homem que era justo tornou-se injusto. O homem que era glorioso perdeu a glória de Deus. E finalmente o homem que era reto tornou-se torto. Essa foi a situação, as consequências naturais do mal. Agora, Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, e aqui nos versículos 5 e Gálatas 4, versos 4 e 5. Olha como é que ele escreveu. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então agora, amigo, ó, Deus, diz a Bíblia, quando chegou à plenitude do tempo, a plenitude quer dizer totalidade, na época certa, no momento exato, no mês exato, no ano planejado, de acordo com o plano de Deus, ele tinha na sua agenda marcado a época que Jesus deveria deixar o céu, se revestir na forma humana e nascer nesse planeta para poder salvar a mim e salvar a você. Por isso que eu digo, Deus tinha ciência de tudo. Chegou agora o tempo, a oportunidade, o momento exato. Você vai entender isso no outro texto agora que eu vou mostrar para ti. Aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um projeto, Deus montou um plano perfeito. Na verdade, quando Cristo estava aqui na terra, agora já revestido na forma humana, como Jesus descreveu a sua missão? Então, de acordo com Lucas capítulo 19, verso 10, ele disse assim, quem disse foi o próprio Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse foi o ponto. Jesus disse isso quando esteve aqui. Quando Jesus nasceu, o diabo tentou matá-lo, não conseguiu. Após o batismo de Jesus, lá no deserto da tentação, Satanás tentou fazer um pacto com Cristo. Jesus, ele rejeitou. Aí Satanás tomou uma decisão. Ele pensou assim, não consegui matar quando era bebê, não consegui fazer um pacto depois dele grande, então agora ele resolveu massacrá-lo. Satanás tomou uma decisão, ele pensou assim, eu só tenho um jeito, eu vou bater em Jesus até ele pecar, ele vai se irritar. Sabe o que o diabo não sabia? Vou lhe contar. O que o diabo não sabia é que quanto mais Jesus sofresse, quanto maior fosse a angústia, quanto mais Jesus fosse massacrado, mais perfeito era o plano da salvação. E então Isaías, o profeta, ele diz em Isaías capítulo 53, de 1 até o 6, de 1 até o 7, depois do verso 11, ele diz assim, ó, diz que Jesus ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O verso 11 diz assim, olha, no final da história, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento justificará muitos. Meu amigo, tudo que a Trindade deveria fazer para salvar o homem e a mulher, eles fizeram na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Finalmente, ele vai para a cruz. Ali na cruz, eu já disse aqui essa semana, ele estava no meio de dois ladrões. Um do lado direito e o outro do lado esquerdo. O do lado esquerdo blasfemava dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O da direita dizia para o da esquerda, não temes a Deus, estamos na mesma situação que nós aqui nós pecamos, nós merecemos, nossos atos que nós praticamos, nós merecemos a morte. Aí apontou para Cristo, esse daí não fez mal nenhum. E ele acrescentou, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse, em verdade eu te digo hoje, era sexta-feira, estarás comigo no paraíso. No final da vida de Cristo, ali antes da morte, ele ainda salvou um que aceitou-o como Senhor e Salvador. Meu amigo e minha amiga. Você pode também, agora, entregar a vida a Jesus. Jesus chama você, Ele convida você para fazer uma entrega total. O sacrifício dele não foi em vão, foi para salvar você. Você vai ouvir agora uma mensagem especial. E daqui a pouquinho, eu vou fazer uma oração especial para você. Enquanto você vai ouvir essa mensagem, eu vou me preparar e volto a orar com você daqui a pouquinho. Jesus a vida dele.
Parabéns pela linda decisão que você tomou de entregar a vida a Jesus. Ele tomou o seu lugar. Agora você é de Jesus. Eu quero orar contigo. Feche os olhos e vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo plano perfeito da salvação e pela execução do plano por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nos teus braços eu entrego cada irmão e cada irmã. E quero, ó Deus, pedir ao Senhor que naquele dia, quando Jesus voltar, salva todos nós para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer ter estado com você. Que Deus te abençoe, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.